Então a capoeira me ensinou a ter uma visão mais da negritude, aprender mais, saber quem eu sou. Que a capoeira veio, né, a África, a senzala, tem toda uma história, tem todo um... No sacolejo do navio que eu cheguei aqui, o meio morto, meio vivo, mas eu resisti. O meu corpo lá jogado na pedra do porto, o meio morto, meio vivo, eu estou aqui. Mas quem nasceu pra ser guerreiro não aceita cativeiro, por isso que eu tô aqui. Mas quem nasceu pra ser guerreiro não aceita cativeiro, por isso que eu tô aqui. A sua chibata, por mais que me bata, meu corpo maltrata, eu vou resistir. A sua chibata, por mais que me bata, se não me mata, eu vou capuir. Auê, 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 zumbi. Auê, auê, capitão do mato está aqui. Mas quem nasceu pra ser guerreiro não aceita cativeiro, por isso que eu tô aqui. O meu nome é Adolfo Atanésio Carvalho Silva dos Santos, né? Moro em Canoas, nasci na cidade de Canoas, tenho 53 anos, né? Minha data de nascimento é 20 de 5 de 65 e a minha história da capoeira começou entre 76 a 80, né? Que conheci um camarada lá, nós estava jogando bola num campo lá, aí ele começou a fazer uns movimentos lá. E eu perguntei para ele o que é aquilo, né? Me interessou, aí ele, isso aí é a ginga baiana. Aí aquilo ali ficou na minha cabeça, até tentei dar uma gingadinha, mas aquilo ficou na minha cabeça, passou. Aí passou um tempinho, aí eu conheci o Ney, o Mosquito, que aí falaram no mestre índio, mestre Carcará, mas nós era colega, aí fazemos movimentos, mas nada sério. Eu também não conhecia nada de capoeira, nem sabia o que era isso aí. E aí, com o tempo, eu caminhando ali no bairro Barreto, ali perto do hospital, eu e meu primo, que a gente era guri, né? Começava a brincar a soco, um dar soco no outro, e vou te derreter a soco, e aquela frescurada. Quando vê, passou um cara grandão pra nós, um branco, e voltou aí. Ah, ô meu primo, agora o cara vai pensar que é pra ele, nós vamos, tem que fazer força aqui. Ali parou perto de nós e perguntou pra nós a gente fazer capoeira. Aí eu falei, não, a gente só tá de frescurada aí, não sei o quê. Aí ele chegou, então vocês querem aprender capoeira, vão na Auxiliadora, sábado. Aí o meu primo, vamos lá pra ver qual é que é. Aí chegamos lá na Auxiliadora lá, e tava ele dando aula lá. Lá ele era o mestre, né? Aí chegamos lá, ele chamou nós pra entrar, e começamos a desenvolver um treino ali. E dali nós fomos pro Rondon. Quando eu fui pro Rondon, aí conheci o Alemão, Patácio, Alfredo, Marcelo, e tinha a Tininha, e tinha umas outras galera boa lá, que eu não me lembro do nome de todo mundo, mas esses são os que mais gravaram, que ficaram mais perto de mim, né? E aí ali eu comecei a aprender a minha cultura negra, aprender quem eu sou, através da capoeira. E o Macaô era um cara que me ajudava em tudo. Se eu não tinha passagem, eu ia igual, se ele via que eu estava com fome, que eu passava necessidade, ele me colhia. E uma galera lá também chegava junto comigo. E ali eu aprendi muito com o alemão, a parte do canto, a parte da energia, a parte da força. O alemão, sem saber, foi meu segundo mestre depois do Macaô, né? Quando eu entrei no Rondon, não era Palmares ainda, era Casa Grande, né? Que veio do Mossueto, que faleceu. E o Macaô também treinou já com o mestre índio, era colega do Carcará. E dali foi pro Rondon, aí ficou Casa Grande, Palmares, que ele entrou em contato com o mestre No, eu não me lembro a data, né? Vou chutar uma aqui, mas desculpa se estiver errado. Em 83, eu acho, 84, aí começou a ser Casa Grande e Palmares, né? E aí o início meu foi esse assim, né, pessoal? Na humildade, não quero ser mais velho, nem mais novo, mas foi que a capoeira me avistou bem antes de eu saber o que era capoeira. Por isso que hoje eu tô aqui, né?
levando o meu trabalho, né? Eu comecei a iniciar ali, ó, a minha aula foi no Capão. Eu fui no Capão do Corpo lá fazer um treino, eu acho que não tinha nenhum ano de capoeira. Aí fui treinar lá, aí quando eu vi o pessoal que hoje é o Quilombo ali, né? Quando eu vi, veio um, veio outro, quando eu vi tinha uns 30 ali querendo fazer os movimentos que eu tava fazendo. Aí eu mostrei, né? Mostrei, fizemos. E aí depois chegou no Macaô lá dizendo que eu tava dando aula, mas eu não tava dando aula, eu tava me movimentando, quando veio a galera veio, né? Aí o mestre me chamou de cantinho, e eu, agora eu vou apanhar do mestre. Aí o mestre me chamou de cantinho e falou, tu tá dando aula? Ah, mestre, eu não tô dando aula, eu tava fazendo um treino que eu aprendi aqui, e a galera gostou e eu comecei a ensinar. Aí o Macaô falou pra mim assim, não, pode continuar que é um dom que tu tem. Aí eu fiz aula no Capão, depois dei aula no Quilombo. Aqui na Guajuvira, no início, eu dava aula no Brito, na descida da Brigada, eu que dava aula ali. Na sede do Estância, eu que dava aula aí. E quase todos os bairros de Canoas eu dei aula. Em todas as creches da prefeitura, eu dava aula aí também. Eu dei aula em todas as creches, né? Uma época eu fiz um batizado aí com quase 100 e poucas crianças, aí, 2.000 pessoas no ginásio na Igária ali. E assim é o trabalho, né? Meu trabalho é fundo de quintal, gente. Eu não estou aqui para mídia, para se aparecer. Eu gosto aqui de cantinho, sossegado, ter os meus alunos e mostrar minha energia, entendeu? Eu gosto de ensinar, é um dom que Deus deu para a gente ensinar, né? Então, pessoal, o meu apelido, né, que o mestre botou foi Dentinho. E acho que eu tinha os dentes pequenos, um sorriso, né, que eu estava sempre sorrindo. E aí o mestre, esse aí vai ser o Dentinho. E na capoeira, todos os capoeiristas têm aquele apelido de guerra, né? O mestre vê, dá Dentinho, dá qualquer outro tipo de apelido, conforme o estilo, conforme a pessoa. E isso aí fica marcado na vida capoeirista pro resto da vida, né? Então, Dentinho ficou até hoje, vai ficar até quando Deus quiser, né? Ó, no início da capoeira, para mim, era tudo maravilha, porque eu só via a capoeira em si, o gingado e movimentação. Aí depois, com o tempo, eu fui amadurecendo, fui entendendo o significado de cada música, a história, né? Então a capoeira me ensinou a ter uma visão mais da negritude, aprender mais, saber quem eu sou. Que a capoeira veio, né? A África, a senzala, tem toda uma história, tem todo um ritual, tem toda uma energia. Então naquela época eu era novo ainda, então para mim a capoeira era treino e tocar berimbau e cantar. Aí depois eu falei, a capoeira é muito mais que isso, a capoeira é uma filosofia de vida. A capoeira ensina a gente a ser mais inteligente, ser mais rápido, e quem é muito nervoso, a capoeira ensina a ser calmo, tranquilo. E quem não fala muito, a capoeira ensina a tu falar mais. Ensina a tu saber agir nos momentos certos. Então a capoeira me ensinou. E essa pessoa que eu sou hoje, a capoeira me ensinou. Eu agradeço ao Macaô, ao Alemão, ao Patacha, ao Alfredo, né, que são mais velhos do que eu na época lá, que sempre me deram um apoio moral, assim. Tanto na parte financeira, na parte de ajuda e na parte de ensinamento, né? Aprendi muito com o alemão. Para mim, o alemão foi meu segundo mestre depois do Macaô, né? E na época, depois que nós fomos para Palmares, aí ficou Casagrande Palmares. Aí eu criei meu grupo Liberdade Casagrande Palmares. Depois ficou Liberdade Palmares, quando o Macaô foi, né? Aí o Macaô, graças a Deus, né? Tá em bom lugar com Deus lá. Aí eu assumi de novo Liberdade Casagrande, né? Eu saí do Palmares por motivo, mas tranquilo, né? E eu segurei a onda Liberdade Casagrande e Canoas aí. Então, pessoal, na época que eu comecei a dar aula, né? Que eu via o alemão dar aula, eu não me lembro, o Patacho puxava aula no Rondon também. O Mico chegou a puxar umas aulas no Rondon quando o mestre não ia. E o Alfredo, eu não me lembro se ele, no momento, ele dava aula, né? Porque eu era mais de cantinho, sabe? Não corria muito. Depois que eu aprendi a correr, sim, aí eu vi o mestre Alfredo dar aula, o mestre Alemão, o Mico cansou de puxar aula ali no Rondon, pro Macaô, né? Na época que eu me lembro, né? Falava muito também no Carcará, dava aula em Canoas ali. Né, o mestre Índio às vezes ia para ali também, e o Carcará era colega de treino na época, antes de ir para Palmares, Macaô. O Macaô treinou com o Índio, né? Treinou com o mestre também do churrasco, treinou com o Cerqueira. Então aqui, gente, queira ou não queira, é uma família, é um ligado no outro aqui. Só que um levou o lado da Angola, o outro levou, né, capoeira de rua e assim vai.
Então, o reconhecimento de cada capoeirista como mestre é a trajetória, né? Quando eu não tinha cordel nenhum, o mestre achou que tinha que me graduar, né? Quando eu peguei cordel amarelo, que é para monitor, instrutor, eu já estava correndo Porto Alegre toda, jogando com todo mundo. Quando eu peguei uma graduação mais alta, eu tive que ir em Salvador, né? E o reconhecimento como mestre é o povo, né, da cidade onde tu mora. Então tu começa a fazer trabalho aqui, trabalho ali, automaticamente as mães, os pais, os alunos vão te chamar de mestre. E ser reconhecido também pelos capoeiristas da grande Porto Alegre toda, né? Na minha época ali era o Mestre 13, Churrasco, Ratinho, Mano, os mais velhos, né, que eu conheço. Tem mais gente, Carcará, o índio, o Mestre Carcará. Então todas essas pessoas aí foram também, de um jeito ou do outro, a minha formatura de mestre, né? E aí, quando peguei uma graduação mais alta, eu tive que ir lá em Salvador, na ilha de Taparica, né? Que eu era do Grupo Palmares, e eu recebi lá na ilha de Taparica a minha primeira graduação de mestria, que foi branco e verde, depois branco e amarelo, na mão do mestre No, que eu agradeço o mestre No por tudo aí também. A gente nunca pode esquecer a pessoa que ensina, uma pessoa que a gente passa, né, na mão dele ali, que ele ensina, que ele se dedica. Quando não dá certo, paciência, né? Até os casais, os melhores casais se separam, então tem essas coisas de separar, mas não quer dizer que a gente não considera, né? O No é conhecido pelo mundo todo aí, o falecido Macaô foi o cara que me deu uma visão de vida, e dentro da capoeira eu aprendi, né, a minha cor, a minha raça, né, a ser mais calmo, a ser mais tranquilo. Bom, o que é ser mestre aí, gente, é uma coisa muito delicada, né? Um cara para ser mestre, em primeiro lugar, tem que ter a maior calma do mundo, tá? Como eu falei, o povo tem que te considerar uma pessoa que ajuda as pessoas, não só da pernada dentro da capoeira, uma filosofia de vida. Um aluno anda armado, tu tem condições de chegar para ele não andar mais armado. Um aluno está do lado errado, tu vai e ensina. Que nem eu estou aqui dar aula dentro da vila, tentar tirar essa galera das coisas ruins, sabe? Um mestre, ele tem que ser um pai, um irmão, um amigo, uma mãe, sabe? O mestre tem que ser tudo para um aluno, porque às vezes o aluno está em casa, briga com a mãe, ou está passando fome, ou necessidade, vem na academia, ele quer um conforto, ele quer alguém que segure a onda dele, ajude ele a ver o lado certo da coisa. Então, um verdadeiro mestre não é só dar pernada, ficar hoje em dia, né, aparecendo em Facebook, fazendo e acontecendo, não é isso. O mestre, às vezes, está lá no fundo do quintal, entendeu? Porque a mídia faz todo mundo ser mestre hoje. Mas os mestres, quando eu fui procurar os mestres, eu ia nos morros, eu ia nas favelas, eu ia no lugar assim que muita gente não entra. Lá às vezes tem, não estou dizendo que não tenha mestre, mas lá às vezes os mestres estão lá. Então um mestre é isso aí, é pai, é irmão, é amigo e perdoa tudo e entende toda a situação. Ó, a capoeira na época, quando eu conheci, né, graças a Deus tive a honra de conhecer o João Grande mais novo, o falecido João Pequeno, o Cobrinha, o Curió, eu conheci uns mestres que já foram, né, o Ferreirinha, o mestre Bobó, eu conheci mestres assim de sentimento, sabe? Então eu tentava pegar as melhores coisas dos capoeiristas. Então tinha sentimento, tinha as músicas certinhas, sabe? Que tu viajava nas canções, né? E a capoeira lá, não sei, parece que tinha mais amor, mais carinho. Os mestres iam na roda, chegavam a chorar, sabe? Era uma energia muito boa. A diferença da capoeira quando eu iniciei assim, ó, eu conheci o falecido João Pequeno, João Grande, Curió, Bobó. Eu conheci todos esses mestres aí, eu tenho que agradecer ao Alemão, repito, ao Alfredo, ao Patacho, porque através dele que eu não tinha condições de ir lugar nenhum, né? Sabe como é? A gente mora na vila, aquela correria, sem dinheiro, então o Macau me ajudou muito.
o alemão. Então, através dele, eu conheci esse pessoal. Então, quando eu comecei a avistar a capoeira, tinha energia. Os mestres cantavam aí na roda chorando. E aí, a gente não entendia o que era aquilo. Então, era o sentimento de cada um, porque a capoeira é uma filosofia de vida, é um sentimento de cada um. A gente não está ali para brigar na roda de capoeira. A gente está ali para um confortar o outro, um dar energia. O cara dá energia para mim, eu dou para ele cantando ou jogando, sem intenção de brigar. Então, hoje em dia, o que eu vejo de capoeira, tem muito mestre novo. Porque mestre, para ser mestre, tem que ter 25 anos a 30 anos de capoeira, rodado e não parado. Ir nas rodas, ir aqui, e visitar grupos, fazer o teu trabalho. E tem mestre que para 10 anos volta mestre. Então hoje em dia tem muita gurizada nova, porque é a onda de Facebook, né? Os caras vão lá de que é mestre, deu. Mas beleza, cada um nasceu, não sou contra nada. Você pode ter 1000 mestres, não tem problema nenhum. Mas é muito mestre novo, sem experiência. Eu sou um cara que eu sou novo ainda. Não tenho muita experiência. Eu tenho mais ou menos uns 35 anos de capoeira. Tem aluno meu que tem 40 anos de capoeira, tem mais anos que eu de capoeira, velho. Aí não dá para entender, tudo bem? Mas então o que falta para os capoeiristas hoje em dia? Falar que é humilde, falar que está todo mundo na paz, falar uma coisa, agir e acontecer é outra, né? Então eu torço para capoeira de canoa, tá todo mundo unido mesmo, um ajudando o outro, para todo mundo crescer. Então o que eu vejo hoje é isso aí. Não tem mais canto como antigamente. É raramente tu vê um cara cantar com sentimento, com energia que arrepia a gente. Tem, mas é raro. Porque tem que ter tempo, tem que ter sentimento, tem que ter o tempo de vida. Para te contar uma história, tu tem que ter história. Não adianta eu fazer uma história agora e querer contar uma história se eu nem passei por nada. Aí é ruim, né? Então eu vejo essa diferença. Muito mestre, muita gente querendo ser o que não é, que falta é humildade. Eu sou aluno, eu estou aprendendo, aprendo com uma criança, se tiver um mestre mais velho que eu sou aluno, sento no chão, não tem problema nenhum. Eu sou ainda, na época, capoeira fundo de quintal. Energia. Porque o Face, vocês sabem, todo mundo aprende no Face. Olha lá, mas energia, aprender com o mestre direto, hoje em dia não tem mais isso aí. Tá difícil, mas beleza, cada um faz a sua, não sou contra nada, um axé para todo mundo aí. Então, ó, no meu tempo ali, eu era de vila, né? A capoeira mesmo começou no centro. Aqui no Rio Grande do Sul, né? Sempre a capoeira nas outras cidades começava dentro da vila pro centro. E aqui em Canoas começou com um pessoal mais de elite, né? E aí começou a espalhar na vila. Então o que eu vejo? Canoas antes. E o lance é o racismo. O racismo existe até hoje, né? Sempre existiu, sempre vai existir. Teve racismo naquela época, tem nessa época aí também. Não. Isso aí a gente não vai fugir nunca. É uma luta direta, não só contra o negro, mas contra o índio, contra o gordo, o magro. Isso aí tem discriminação total, tá? Mas em termos da capoeira, antigamente os grupos lá treinavam para um querer ser mais do que o outro e brigar, vamos lá. E eu já era um cara da paz, né? Sempre fui um cara da paz. E em Canoas, como mudou muitas coisas para melhor, a capoeira também mudou para melhor, porque queira ou não queira, essa gurizada nova estão tentando se unir de um jeito que antigamente não tinha. Pelo menos estão se unindo, estão fazendo a capoeira Canoas se movimentar, né? Nessa união. E isso aí, eu tô junto nesse barco aí. Então a capoeira de hoje, em Canoas, melhorou bastante. Ninguém está pensando mais em brigar, ninguém está pensando em ser mais do que ninguém, né? Eu espero. E que a união seja assim, né? Essa gurizada são a nova geração, né? E eu dou todo o meu apoio para essa nova geração aí. Bom, então o futuro da capoeira, como eu enxergo assim, é assim, ó. Muitas coisas vão mudar, tá? Vão mudar porque, falo de novo, Face, televisão, muda muito a cabeça, muda muitas coisas. Mas sempre vai existir o capoeira de base.
Como eu digo, capoeira fundo de quintal, capoeira sentimento, capoeira que não precisa de grana para jogar uma capoeira. É o berimbau, o corpo e o canto vai lá e leva a sua mensagem. Tá, capoeira pro futuro, se a gente não cuidar ela, não tiver essa nova geração com pensamento também do que foi a capoeira lá atrás, porque a capoeira, a gente sabe, para mim a capoeira mãe é a capoeira Angola, né? O Bimba criou a regional, tudo bem, Angola veio junto, mas que era aquela capoeira de rua, que não tinha nome nem de Angola nem regional, né? Era aquela capoeira que depois foi se formando a Angola. Então eu preferi a Angola porque tem todo um ritual, de família, de obedecer o mestre, ir no pé do brimbal, volta o mundo quando leva uma queda. Então tudo que acontece dentro de uma roda de capoeira, tu leva para a vida, né? Então, futuramente, se esse pessoal mais novo aí, que são mestres hoje, não resgatar também um pouco do passado, a capoeira vai se perdendo. Entra na Olimpíada, daqui a pouco, quando vejam, já não tem mais nome de capoeira. Entendeu? Então a gente tem que cuidar as raízes, saber cuidar, saber manter a tradição. Claro, vai ter renovação, pode ter renovação. Se um cara quiser botar 3 brimbal, 4 brimbal numa roda, não sei, vai ter renovação. Entendeu? 4 atabaques, não sei. Mas vai ter pessoas que vão manter a tradição. É isso que é importante, manter a tradição. O que é uma bateria de Angola? O que é uma bateria de regional do mestre Bimba? Então o pessoal tem que saber, quem faz regional, sequência de Bimba, quem faz Angola, Angola ela já é mais... Angola tem vários angoleiros, várias fontes de Angola, né? Então, se os mais novos não saber segurar isso aí, a capoeira vai se perder. Não adianta bater no peito, e o meu grupo é maior, eu tenho 1000 alunos, se eu tiver um aluno ou 1000, para mim é a mesma coisa, eu vou ensinar a mesma capoeira. Então, a roda de capoeira que mais me marcou, tá? Foi quando o alemão, o Alfredo, o Patá se reuniram, mais o alemão e o Alfredo, eu acho, e trouxeram os mestres das antigas. Trouxeram, eu acho que tinha uns 10 mestres aí, pra mim foi uma alegria, entendeu? Não por ser negrão, mas veio os mestres das antigas, os negão, cantar, tocar, puxar aquela energia toda pra mim, aí eu comecei a pensar, pô, cara, a capoeira tem muito mais coisa para me dar do que eu penso, entendeu? Aí fui aprendendo ali, me deixou... Vinha ali no Rondon, ali, os mestres das antigas. O que mais também me marcou foi o Corvão, o mestre Corvão, o Marlon, que eu vi o cara cantar, o cara cantava, eu vi ele agindo em roda. Outro que me marcou, o mestre Miguel. O mestre Miguel me ensinou um monte de coisa, isso que não era meu mestre, Corvão, porque eu soube, gente, chegar nesse mestre, não chegar assim, não teve energia, então eles me ensinavam automaticamente, com uma palavra, quando eu já tinha apelido de Dentinho, ô Dentinho, cuidado com isso, vai acontecer isso daqui 10 anos, tudo que eles falavam para mim aconteceu. Até esse lance da gente levar a rasteira de aluno, sacanagem, tudo esses mestres me avisaram. E Miguel foi uma fonte muito forte, né, nesse sentido aí. Ele me preparou para me aguentar as bombas que vinham. A capoeira me ensinou isso aí, entendeu? Então, Corvão foi um cara que ficou no meu coração. Eu tenho música que eu canto, que é dele. Ferreirinha, Bobó, João Pequeno, João Grande e vários mestres que eu conheci aí, graças a Deus. E através desse cara aí, do alemão. Bom, então a minha referência, eu vou dizer aqui em Canoas, né? Porque aqui teve capoeirista bom. Minha referência, em primeiro lugar, foi meu mestre, o Macaô. Que ele me mostrou o lado bom. Imagina, eu morava numa casinha que batia um vento e saía do outro lado. E o cara sentia que às vezes eu ia treinar com fome, cara. Ele captava a mensagem, eu estava com fome, aí eu dizia, não, vamos comer um X lá. E quando tinha apresentação, era só eu de negro na época, eu acho. E ele me levava para tudo, qualquer lugar, e sempre me ajudava. Então, o Macaô foi uma referência para mim inesquecível. Outro cara que eu aprendi a cantar, a garra, foi o alemão. Eu não vi o alemão branco, eu vi o alemão negrão, o jeito que ele cantava, o jeito que ele andava.
sabe? Então o alemão era muito forte no canto e o cara me ensinou como jogar uma capoeira. O cara me dava mais de 10 quedas, 20 quedas e vamos embora, mas sempre aquelas quedas com respeito. E o Patacho me protegia dos caras maiores, né? Se viesse se prevalecer comigo, o Patacho só falava assim, ó. Vai, neguinho, o resto é comigo. E o alemão me ensinou esse lado de energia, de canto, de sentir na pele. Eu vi o cara cantando, eu me arrepiava. Esse aí foi uma referência muito forte para mim. Por isso que eu considero o segundo meu mestre em Canoas. Outra referência para mim foi o mestre Nô. Apesar que hoje eu não estou no grupo, mas o Nô me ensinou um monte de manha. Não, manha não é chegar a fazer 1000 polichinelos exercícios, não. É caminhando na rua, é tomando um suquinho, a gente gosta de uma cervejinha, um bate-papo, uma orientação. Então tudo isso aí eu consegui captar desses mestres, uma orientação na fala. E aí isso eu trago para a capoeira e trago para o meu ensino para os meus alunos. E outro que me ensinou foi o Miguel. O Miguel vinha nas minhas rodas, eu era cordel amarelo, o Miguel só falava assim, ó, eu vou embora, o que acontecer na roda, tu fica, segura a onda, nem que apanhe, para te ser respeitado na cidade. Que eu era o único, na época, o neguinho na cidade que fazia capoeira, né? Então, discriminação sofri, tô sofrendo aí depois de 53 anos, sofro discriminação até com as ex-alunos que treinaram comigo. E a gente fica na humildade, né? Mas a vida é assim e a capoeira ensina a gente a superar tudo isso. Pé firme e sempre, né? Criar um castelo de vidro, quando ele quebrar, tu não se apruma mais. Mas tu vir lá de baixo, cair, levantar, tu levanta 1000 vezes. Então, falar também um pouquinho dos meus alunos, né? Na época eu tive 3 alunos, não vou citar nome, porque às vezes tem uns que não gostam, se ofendem, mas eu tive 3 alunos na época. Um eu criei desde os 6 anos de idade, outro dos 9, outro dos 15. Saía da barreto da aula nos fundos da casa dele ali, né? E então, hoje em dia, graças a Deus, temos alunos também que estão firmes comigo, né? Que eu tenho que falar no nome deles, que é o Milico, né? Hoje ele é meu contramestre em Passo Fundo, o Testa, o Cláudio, que é professor, tem o Regis em Santa Catarina, tem o Guará, tem o Dagoberto, que é das antigas, então esses aí estão comigo até hoje. E isso que me dá força para mim continuar a capoeira. Porque cada vez que a gente, não só sou eu, mas vários mestres tentaram parar a capoeira, mas sempre tem um aluno que bate na tua porta, ô mestre, eu quero aprender com um senhor. Isso dá força de energia. Por isso que eu digo, tendo um aluno é a mesma coisa para mim de ter 1000 alunos, eu dou aula igual. A maior dificuldade nossa aí, minha no caso, foi falta de verbas, né? Para manter um trabalho, porque eu sempre dei aula de graça. Quando o aluno não tinha, às vezes eu passava, estava comendo só arroz em casa, mas eu dava minha aula igual para o aluno. Ô, meu, não tem dinheiro. O Macaô fazia isso comigo. Então eu continuei a mesma coisa. Então essa é uma dificuldade. Outra é a prefeitura de Canoas, né? Que hoje, graças a Deus, deu microcrédito, a rapaziada estão ganhando, pelo um jeito estão ajudando, mas na época era difícil, tá? E uma coisa que eu passei e passo até hoje é o racismo. Mas tem muita gente boa que ajuda, né? O racismo não é só pela parte do branco, do negro. Às vezes os próprios negros não querem ser negro. Isso que dói mais. Não sabe a sua origem, entendeu? Então isso aí tudo a gente que é mais velho, a gente que vê isso aí, a gente sofre olhando essas coisas aí. Entendeu? Então o racismo aqui no Rio Grande do Sul, no Brasil, é muito forte ainda. Então, para nós que somos negros de origem, que sentimos na carne, a gente enxerga muito isso aí. Tem uns que não enxergam porque não enxergam mesmo, né? Fazer o quê, né? Bom, a capoeira para mim representa o que eu sou hoje. A minha calma, a minha tranquilidade, representa... Não vou dizer que é a minha vida, mas ela faz parte da minha vida, entendeu? Eu podia estar fazendo outras coisas, loqueando, não, cara, a capoeira, ela me segurou, é uma filosofia de vida. Ela representa tudo, né? É um lance que ela nasceu
Pela força, foi a força da natureza que a capoeira surgiu, né? Pela necessidade. Então a capoeira é uma luta sempre contra o fraco, contra os fortes. Os negros contra o racismo. Sempre vai ser isso aí, essa luta vai ser sempre. Então a capoeira é isso aí, é uma luta de resistência. E a gente está resistindo, vamos resistir. E tem muita gente boa dentro da roda da capoeira, como também eu acho que tem Capitão do Mato dentro da roda da capoeira. Tem pessoas que querem o teu bem, tem pessoas que não querem o teu bem dentro da roda da capoeira. Eu posso estar errado, mas daí se eu tiver errado, alguém pode vir falar comigo sobre isso aí. Pessoal, então, o recado, humildemente, eu, Adolfo Ataneu Carvalho Silva dos Santos, né? Peguei o título de mestre dentinho do Correio do Tempo. O título de mestre não quer dizer que tu tenha que ter certificado, é o povão, é o povo da capoeira, é o povo onde tu mora. Te considerar e tu fazer um trabalho social bem, tu é considerado um mestre, mas na humildade, tá? A minha mensagem que eu mando aí, tá? Pra capoeira no mundo todo aí, especial pra capoeira de Canoas, que essa união seja união verdadeira, não união para ter posição. Eu preciso do cara, agora eu vou ser bonzinho. Não, tem que ser de coração. Se a capoeira de Canoas está unida, é unido com todos, ninguém ficar de fora. Se tiver um lá, vai lá buscar aquele lá, vamos, tu tá junto com nós. Entendeu? Tem que buscar não discriminar ninguém, porque eu me sinto discriminado por um ou dois só que eu me sinto discriminado. Mas estou aqui, que eu sei que a maioria sabe do meu trabalho, sabe do meu sofrimento dentro da capoeira e sabe quem é quem. E outra coisa que eu digo, os alunos têm que saber quem foi seu primeiro mestre. Não interessa se o mestre está no presídio, se o mestre morreu, se o mestre fez não sei o quê. Ele que encaminhou você para hoje você estar aqui. Então, respeite. Ele errou, ou fulano errou, mas te encaminhou para um lado bom. Então, tem que sempre se lembrar do seu mestre. Entendeu? Se não quer ajudar, não atrapalha seu mestre. E aí? Agora... Tô pegando pesado ou não? Não, acho que não. Tô falando o que é, né? Light. Quer pegar pesado, pode falar aí. Pegar pesado... Não, mas vai ter mais. Tem um monte de coisa que eu quero falar, mas... Sim. Agora acabei de ver, ai, ai, berimbau é o maior da Naraê, viva meu Deus, viva meu Deus, camará, e